Bom dia, queridos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aquecimento elétrico de piscina. Você tem dois sistemas que a gente pode se denominar de elétrico. Um realmente elétrico, que trabalha através de uma resistência elétrica, ou seja, a água passa dentro de um módulo e dentro desse módulo você tem uma resistência elétrica. E essa resistência elétrica vai fazer o aquecimento de maneira por indução direta, ou seja, a água passa exatamente nos filetes da resistência elétrica e ela processa o aquecimento. Quais são as vantagens desse equipamento? As vantagens desse equipamento é a simplicidade de instalação, hidráulica sobretudo, a elétrica às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, e a simplicidade da própria instalação, é só fazer uma entrada e uma saída na posição certa, colocar o sensor de segurança, colocar o sensor de acionamento e o sistema está implantado, ou seja, você faz uma instalação dessa em 4, 5 horas de serviço. Uma instalação relativamente simples, que gasta com baixo custo de material e você tem o processo de aquecimento estabelecido. Esse sistema, o tendão de Aquiles dele está na parte elétrica, você precisa ver se você tem quadro elétrico com capacidade de disjuntor para atender esta demanda, porque ele realmente é um equipamento que demanda muita energia elétrica. Então a infraestrutura elétrica ela demanda às vezes um pouco mais de trabalho. Você tem que passar uma fiação, dependendo da potência, uma fiação de 6, 10 ou 16 milímetros, né? Se a casa tem trifásico ou o local tem um trifásico, que são 3 fios, mais um fio de aterramento. Então assim, é um sistema muito mais simples de ser instalado, mas precisa ser verificado carga elétrica. Do ponto de vista de implantação, é o que hoje tem o menor custo de implantação. Mas a gente sempre alerta para o consumo da energia elétrica, porque ele é um equipamento que realmente você faz uma conta entre produção térmica, ou seja, capacidade de aquecimento versus potência, né? Diferente, por exemplo, de bomba de calor, que ele é um equipamento também elétrico, mas que a sua instalação, por conta até do tamanho, o equipamento ele normalmente ele é grande, tamanho de uma caixa de 60 por 60 por 60 de altura, vamos falar assim em grosso modo, ele tem que ficar na parte externa, ele tem que ficar numa parte onde você tem o ambiente externo, porque ele vai captar calor do ambiente. Este é um equipamento elétrico, mas como ele utiliza o calor do ambiente, ele potencializa, como se fosse não, na verdade ele tem toda uma sistemática de potencialização de calor. Se no outro você tem lá 5 kW, uma resistência de 5 kW, ela vai te produzir um ΔT em cima de 5 kW. Já a bomba de calor, você tem uma bomba de calor de 5 kW, que na verdade ela não é uma bomba de calor que produz 5.000 kcal. Uma bomba de calor de 5.000 kW, ela vai produzir 20.000 kcal de energia. Então veja, ela potencializa 4, 5 vezes a demanda de energia que ela consome. Enquanto o ΔT, o aquecimento é feito, o cálculo de aquecimento é feito de maneira direta, ou seja, 5 kW, 5.000 kcal. Na bomba de calor não, você consome 5.000 kW, mas você tem um ΔT de 20.000 kcal, eu acho que é entre 18 e 20.000. E na medida em que as bombas de calor, que o equipamento ele é mais eficiente, essa diferença entre o que você gasta e o que você produz de calor amplia-se ainda mais. Percebe? Os dois são elétricos, só que um tem mais capacidade de aquecimento frente à energia demandada. Então, o consumo de energia, se ela produz 4 vezes mais, o consumo de energia vai ser 4 vezes menos. A bomba de calor, o sistema elétrico, ele não tem tantas limitações do ponto de vista do que vai aquecer, mas há uma questão que é importante, que ele pode atingir o pico, né, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É a temperatura em que a piscina está, a perda térmica que ela tem para o corpo da piscina e para o ambiente externo e a capacidade de aquecimento. Na medida em que a temperatura da piscina vai subindo, a piscina cada vez vai trocar mais calor com o ambiente externo, e aí depende também da temperatura do ambiente externo, e vai trocar calor com a própria estrutura da piscina. O que a gente diz que é atingir o ponto de equilíbrio, que é a homeostase, é o seguinte: a capacidade de aquecimento dela está
comparada à capacidade térmica dela. Ou seja, o que ela perde para fora, o que ela, em função da temperatura, o que ela perde para o ambiente, o que ela perde para a estrutura, é exatamente a potência térmica do equipamento. Neste caso, quando isso acontece, o equipamento vai trabalhar 24 horas, 48 horas, e a temperatura não sobe, porque a potência térmica está equilibrada com as perdas, né? É por isso que o equipamento ele deve ser sempre dimensionado para cima. Normalmente as empresas hoje que fazem dimensionamento, até orientado pelos próprios fabricantes, de acordo com a marca, o processo de aquecimento é feito em 36, 48 horas, às vezes 60 horas, 3 dias para aquecer. O que ocorre com isso? O equipamento, ele teoricamente fica num custo mais baixo, só que o cliente amarga um processo de aquecimento de 2, 3 dias. Um processo de aquecimento de 2, 3 dias significa dizer que o equipamento vai ter que ser ligado na quinta-feira, na quarta-feira, para ser usado no sábado. E neste processo de aquecimento você tem uma bomba que está circulando essa água, que às vezes ela é de um CV. Então você pode pensar assim, eu coloco uma bomba que aquece mais devagar porque eu estou economizando energia. Não está. Porque no processo de aquecimento, na medida em que a temperatura vai subindo da piscina, ela vai aumentando o nível de perda. Se você leva 3 dias para chegar no ponto, durante 3 dias ela está implicando em perda. E você tem por 3 dias uma bomba girando de um CV. Então você vai gastar em 3 dias 36 CVs só de funcionamento da bomba. Enquanto que, se você faz um dimensionamento, que é normalmente como a água quente calcula, 22, no máximo 24 horas, o ideal 16 horas. Então a bomba entra em funcionamento, a bomba de circulação entra em funcionamento, 16 horas depois a piscina já está na temperatura. Com isso o cliente pode ligar na sexta-feira de manhã, ou meio-dia, que no sábado de manhã a piscina vai estar na temperatura adequada. E o range de perda térmica é para 16 horas. E o processo de funcionamento da bomba de circulação também é de 16 horas, ao invés de 40, 50, 60 horas. Isso implica em economia. Mas qual é a questão aí? É que o custo de implantação ele aumenta um pouco. Mas ao longo do tempo, em função desta economia, e em função de uma coisa que é muito fundamental para quem está querendo aquecer piscina, que é conforto, né? Se você tem uma bomba de calor que ela aquece, precisa de 3 dias ou 48 horas para aquecer, você não pode, por exemplo, tomar a decisão de ter a piscina quente no sábado, tomar a decisão na sexta-feira. Essa decisão tem que ser tomada na quarta. E entre quarta e sexta-feira, muita coisa pode mudar. Não mando aquecer, chega na quinta-feira, recebo a informação que vai vir um amigo e eu quero a piscina quente. A piscina já não chega. Percebe? Às vezes é mais inteligente você fazer um investimento um pouquinho maior em equipamento, para que você amplie a sua noção, a ideia de conforto, e você amplie a sua capacidade de poder gerir o sistema no menor espaço de tempo. Bomba de calor, calor elétrico, pense nisso.